da linha. Acabou, torcedor vascaíno, a paciência chegou ao limite e o contrato de um jogador importante do Vasco será rescindido. Nos próximos dias, inclusive, o Vasco da Gama vai anunciar de forma oficial essa rescisão. Eu vou trazer isso aqui a você neste Acorda Vascão. Além disso, também trazer informações importantes sobre o projeto para o português Mário Branco, Vasco que segue no mercado à procura do seu diretor executivo. Trazer também novidades sobre Léo Jardim, um ídolo da história do Vasco da Gama, na posição inclusive de goleiro. Deixou muito bem clara essa situação do Léo, que é constrangedora. Eu vou também trazer isso, teremos muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Acorda Vascão, que será bastante agitado nessa manhã de segunda-feira. Meu amigo, você terá um vídeo imperdível pela frente. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, é claro, né? Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Tem o Acorda Vascão, que é esse vídeo que você está assistindo agora, ó, saindo sempre às 7 horas da manhã. Eu digo que o Acorda Vascão é o meu compromisso com você, porque todos os dias, fazendo chuva, fazendo sol, trovejando, relâmpago, sei lá, que seja, eu tô aqui, 7 horas da manhã, para você acordar aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde. Boa noite, Gigante, é claro, para fechar com chave de ouro o seu dia com as últimas novidades do Vasco da Gama. Então, 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade, para que você jamais perca nada do nosso Cruz Maltino. Então, desde já, eu peço aqui a sua inscrição, vamos embora juntos fazer do canal do Gigante Vasco algo cada vez maior. Então se inscreva, curta, compartilhe também esse vídeo para aquele seu amigo vascaíno e vamos fazer aí de um canal Gigante Vasco o melhor canal de YouTube do Vasco da Gama. Então volto a repetir, curta, compartilhe, se inscreva, venha fazer parte aqui da nossa família. Tem muita gente nova chegando aí e não se inscrevendo, então essa é a hora. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né, amigo? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês falando exatamente sobre essa situação do diretor executivo do Vasco. Porque é uma grande dúvida, é uma grande incógnita, é um assunto que todos os vídeos aqui no canal eu tô praticamente falando sobre isso. E sinceramente, eu imagino que para você, torcedor vascaíno, chega a ficar até algo chato. Porque o vascaíno, o torcedor de um modo geral, ele gosta de ouvir a solução. Ele quer ouvir a notícia pronta. Mas até a notícia chegar a ficar pronto, ou seja, a ser dado como certo, se oficializar, demora, amigo vascaíno. Tem negociação, tem conversa, tem reunião, e o Vasco está há algum tempinho fazendo reuniões, fazendo o que até internamente no Vasco está se chamando de entrevista. O Vasco está entrevistando profissionais por todo o Brasil para definir esse próximo diretor executivo. E agora as coisas estão afunilando e o Vasco não vai demorar muito até anunciar. A expectativa, inclusive, é que até essa última sexta-feira o Vasco já teria anunciado seu diretor executivo. A situação atrasou, mas a expectativa é que dessa semana não passe. Que o Vasco, até essa próxima sexta-feira, anuncie o seu novo diretor de futebol. Eu, no Fala Gigante, no Boa Noite Gigante ontem, ou no Acorda Vascão, não vou lembrar, eu falei sobre o Eduardo Freeland. Eduardo Freeland, que nesse momento é o diretor executivo do Avaí, mas é um nome que realmente está muito perto de fechar com o Vasco. O Vasco, depois de ter procurado o Rodrigo Caetano e não ter conseguido fechar com ele, afunilou no Eduardo Freeland, no Bruno, que era o ex-diretor executivo do Fortaleza, e o Mário Branco. Esses 3 profissionais rodaram a mesa aí do nosso Cruz Maltino. Nesse momento, de fato, internamente o nome do Eduardo Freeland é um nome muito forte e eu até te falo, tá? Mediante aquilo que a imprensa catarinense disse nessas últimas horas e até a última informação dada pelo GE, internamente o nome do Eduardo Freeland, mesmo não sendo tão aceito, é um nome que tudo indica que será esse novo diretor executivo do Vasco da Gama. Tudo indica que sábado, anteontem, a partida que aconteceu, né, contra o CRB do Avaí pelo Campeonato Brasileiro, tenha marcado a despedida do Eduardo Freeland desse cargo de diretor executivo
do clube catarinense. Informações é que as conversas entre Vasco e o profissional já ocorrem há algum tempinho. O próprio Avaí já sabia dessa situação do Eduardo Freeland, pois o mesmo deixou isso bem claro na mesa da diretoria catarinense. A situação do Eduardo Freeland ser um profissional carioca, que foi nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, pesa, porque ele estaria voltando para sua cidade, estaria novamente estando perto da sua família que mora aqui. A proposta financeira que o Vasco fez ao profissional e a proposta de trabalho por sair do Avaí da Série B e chegar ao Vasco da Série A é algo que pesa muito, mas também o que pode pesar para que ele não venha é o fato dele ter dado uma palavra, uma questão até de fidelidade com o atual presidente do Avaí, que ficaria no Avaí até o final da temporada. Então tá esse jogo. O Freeland pensa no Vasco, o Vasco olha para o Freeland, mas o Freeland, diretor executivo do Avaí, deu a sua palavra que ficaria no clube catarinense até o final do ano, o atual presidente do Avaí. Então tá essa situação bem complexa, tá essa situação bem complicada, mas amigo vascaíno, com relação a Eduardo Freeland, há uma grande incógnita. É um nome que tudo indica que virá, mas também não tem nada confirmado. E exatamente por conta disso, o Vasco ele tá aí, tá procurando e tá conversando, tá? Ontem, o jornalista Vene Casagrande traz uma informação que pode mudar em muito as coisas, tá? Eu recentemente até trouxe a vocês a informação sobre o Mário Branco. Mário Branco é um diretor executivo português absurdo, citado pelo José Mourinho, que é um dos maiores técnicos da história do futebol, como o melhor diretor esportivo do futebol mundial. É um diretor que passou por Leixões de Portugal, onde começou a carreira, passou por um clube da Romênia, passou ainda por Estoril Praia de Portugal, passou pelo futebol da Croácia, passou pela PAOK da Grécia, passou pelo Famalicão de Portugal e agora estava no Fenerbahçe. Seu contrato se encerrou nesse último dia 6 de junho. É um baita profissional. E a informação dada pelo Vene Casagrande é que o Carlos Amodeu, CEO do Vasco, se reuniu com o português Mário Branco nesses últimos dias para apresentar o projeto do Vasco, tá? Essa conversa ela foi considerada muito positiva, mas volto a repetir, assim como eu disse com o Freeland, sem acerto nenhum até o momento. Caso o acerto com o Mário Branco se concretize, pode ter certeza, meu amigo torcedor vascaíno, que o Vasco dá um passo gigante no mercado. Eu trouxe recentemente um vídeo onde eu digo, né, os rivais, eu falo de rival, eu falo de Flamengo, eu falo de Fluminense, eu falo de Botafogo, o acerto do Mário Branco por parte do Vasco deixaria os torcedores rivais, a diretoria dos rivais, sem entender nada. Porque é um Vasco que, infelizmente, está fracassando no mercado recentemente, trazendo um diretor esportivo como é o Mário Branco de outro nível, que faria com que os próprios rivais olhassem e falassem como o Vasco contratou um nome tão bom. Porque sim, o Mário Branco é um nome diferenciado demais, vascaíno. E a informação é, o Vasco fechando com o Mário Branco, pode ter certeza que a postura do Vasco nessa janela de transferências que está por vir se abrindo no próximo dia 10 de julho será completamente diferente. O Vasco, volto a repetir, não tem nada fechado com o Mário, assim como não tem nada fechado com o Eduardo Freeland. Reuniões aconteceram com ambas as partes, projeto do Vasco foi apresentado para o Mário e para o Eduardo Freeland. Hoje há uma expectativa maior com relação ao Eduardo Freeland, sim, pela facilidade de fechar negócio, mas o Vasco olha com ótimos olhos para o Mário Branco. Lucas, se você pudesse escolher um, vai com tudo para cima do Mário Branco, esquece Eduardo Freeland. Mário Branco é um nome diferenciado, português, acostumado a alto nível da Europa, e trazer esse alto nível aqui para o Vasco é algo necessário. Mas nada certo, nada confirmado. Expectativa é que até a próxima sexta-feira o martelo venha a ser batido e, é claro, qualquer novidade eu vou trazer a você. Mas são informações importantes que mostram como a atual diretoria do Vasco está se comportando nesse momento com relação ao seu próximo diretor executivo. Se você pudesse escolher, amigo vascaíno, qual seria o seu diretor? Deixe aí a sua opinião nos comentários, né? Vamos embora para a próxima parte aqui do vídeo. Vamos embora falar um pouquinho sobre a questão envolvendo, né, meu amigo torcedor, Léo Jardim. Porque a situação do Léo Jardim é muito complicada, né? A indefinição, hoje que gira em torno desse goleiro é algo que movimenta em muitos bastidores dentro do Vasco da Gama, mas por ser um goleiro que
recentemente passou por seleção e é um dos destaques do futebol brasileiro de modo geral, não movimenta apenas os bastidores do Vasco, como os bastidores do futebol brasileiro em uma totalidade, né, meu amigo? O goleiro tem um vínculo com o Vasco até o final de dezembro. Há no contrato uma cláusula de renovação automática por jogos e o contrato dele será renovado até o final de 26. Essa cláusula até o momento ela não foi ativada. Então, o contrato hoje, neste momento, no dia 9 de junho, do Léo Jardim com o Vasco vai apenas até o final do ano. O Vasco já fez 4 propostas de renovação a ele. Nenhuma proposta foi aceita. E esse impasse abriu espaço para que outros clubes da Série A começassem a sondar a situação do atleta. E nesse Acorda Vascão, eu trago a vocês a informação de que nesse momento 3 equipes da elite do futebol brasileiro estão interessados no goleiro Léo Jardim. Eu falo de Palmeiras, que tem o Everton em fim de carreira, eu falo do Cruzeiro, que tem um Cássio muito criticado, e eu falo do Fluminense, que tem o Fábio também em fim de carreira. Esses 3 clubes hoje colocam o Léo Jardim no radar. Cada uma das equipes, é claro, analisa o goleiro dentro dos seus contextos, dentro das suas realidades, dentro das suas necessidades, mas todos têm em comum o seguinte aspecto: vê o Léo Jardim como um sucessor do seu atual camisa 1. Léo Jardim para o Palmeiras é o nome ideal, de acordo com informações, para ser o sucessor do Everton. No Fluminense, o Léo Jardim é visto como nome ideal para ser o sucessor do Fábio. E no Cruzeiro, o Léo Jardim é um nome visto como ideal para ser o sucessor e, principalmente, chegar para ser o titular do gol do Cruzeiro, já que Fábio não passa essa tanta confiança. Então, meu amigo, assim, é uma situação definitivamente preocupante, tá? Porque o Vasco já colocou 4 propostas na mesa. Recentemente, até o próprio jornalista Jorge Nicola, ele até traz a informação que, mesmo o Léo Jardim não deixando isso claro em nenhuma proposta que o Vasco colocou à mesa a ele, a informação é que o Léo Jardim, entre aspas, quer se mudar para um clube que brigue por títulos. Que hoje o Léo Jardim está querendo essa ambição na carreira, que é de conquistar campeonatos, troféus, taça, e ver o Vasco como um clube que não tem potencial para isso. Então, exatamente por conta dessa situação que o Léo Jardim está empurrando com a barriga, que o Léo Jardim está aí, no caso, recusando as propostas feitas pelo Vasco. O Vasco oferece 500, ele quer 600. O Vasco oferece 600, ele quer 800. O Vasco chega com os 800, ele pede 1 milhão. O Vasco chega com a porcaria do 1 milhão e ele pede 1,5 milhão a 2 milhões. Ou seja, para o Léo Jardim nunca está bom. E a última o Léo Jardim pediu um salário entre 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Meu amigo, com todo respeito, loucura. Hoje o que o Léo Jardim faz é o seguinte: eu vou pedir um valor alto que eu sei que o Vasco não vai pagar. Então, assim, é o Léo Jardim praticamente falando que quer ir embora, só não dando indícios claros, né? Tá ali entre linhas falando, ó, não quero renovar, me deixa embora, me deixa assinar com outro clube. E um grande ídolo da história do Vasco, um grande goleiro da história do Vasco, o Acácio, falou recentemente ao pessoal lá do canal Atenção Vascaínos. Então, com licença, Flávio Dias, com licença, Emerson Rocha, com licença, Jean Faísca, todos vocês do canal Atenção Vascaínos, que eu quero trazer esse trechinho aí que eu achei muito legal, do Flávio Dias, conversando com o Acácio no evento que aconteceu nesse último sábado aqui no Rio de Janeiro, Museu da Pelada, um evento muito legal, contou com a participação de vários ídolos da história do clube do Clube de Regatas Vasco da Gama, evento que rolou aqui no Leblon, na zona sul da cidade carioca, e eu trago aí agora as palavras do Acácio, onde ele fala de uma forma dura e clara. Para ele, o Léo Jardim não quer ficar no Vasco. Se liga só. É o que eu penso, cara, entendeu? É importante o jogador... Quando ele vai para uma negociação é mais complicado dele, né? Discutir uma negociação, ele tendo um empresário fica um pouco fora dessa situação. Mas eu acho que o jogador tem que ter personalidade, cara. Se for o desejo dele, de um atleta continuar no clube, ele pode falar para o empresário, eu quero continuar, e o empresário tem que respeitar a opinião do treinador, do jogador. Eu acho que, sinceramente, o Léo Jardim não quer continuar no Vasco. Ele deve ter algumas propostas. E para o Vasco, não tem problema, deixa ele embora. Deixa embora. Que o Vasco vai ser ressarcido de alguma forma, entendeu? É o que eu penso. Para finalizar, ele não quer ficar no Vasco. Se ele quisesse, ele definia com o empresário dele, renova porque eu quero continuar no Vasco. Então ele não tem todo esse amor pelo Vasco e eu respeito isso. Você acha que de alguma forma essa insegurança do Vasco hoje de futuro, de não saber se vai continuar com outro investidor, recuperação judicial, isso também pode estar trazendo para os jogadores uma certa insegurança de fazer contratos mais longos com o clube? Cara, eu não vejo por esse lado, não, sinceramente. Claro que há uma insegurança em relação a essa briga, depois que o Vasco virou SAF, né? Há essa insegurança do jogador. Mas eu acho, sinceramente, com a entrada do Pedrinho, as coisas estão se mudando. O Pedrinho teve uma coragem, depois de tudo que aconteceu, vamos dizer sinceramente, com o Roberto, por exemplo, que entrou, ele teve uma coragem imensa de ser presidente do Vasco, cara. E depois da atitude que ele tomou em relação à SAF, da 77, eu acho que
a tendência, que a perspectiva é de muito melhor do Vasco. As coisas vão melhorar muito e o jogador do Vasco pode ter certeza disso, cara. Se você pudesse, pra gente encerrar, chega até um pouquinho mais perto aqui, olha pra câmera ali, qual o recado você daria pro Léo Jardim? Você tá com o Léo Jardim daqui a 5 minutos, o que você falaria pra ele? Eu diria pro Léo Jardim o seguinte, cara. Claro que ele esteve na Europa, mas ninguém conhecia o Léo Jardim. Quem elevou o nome dele foi o Vasco da Gama, entendeu? Será que se ele for pro outro clube terá o mesmo respeito, o mesmo carinho do torcedor vascaíno? Acho que não. Bom, amigo vascaíno, estamos falando de um goleiro que, pelo Vasco, conquistou o Carioca de 82, o Carioca de 87, o Carioca de 88, ou seja, é tricampeão carioca, e além disso também o famosíssimo Brasileiro de 89, né? Então, eu acho que é alguém que tem muita experiência, muita cancha, muito peso para falar de alguém relacionado à camisa 1 como o goleiro Léo Jardim. Então, se o Acácio falou, meu amigo, me desculpe, tá falado. E se realmente o Léo Jardim quer sair, que saia, pode ir, as portas estão abertas e que fique e que vista a camisa 1 do Vasco quem quer ficar. Show? Vambora então seguir com esse Acorda Vascão, falando sobre um jogador que não vai ficar no Vasco, tá? Martelo batido, está confirmado. O Vasco, nessas últimas horas, deu entrada com a documentação na CBF para rescindir o contrato de Dimitri Payet, meia-campista francês que tem um contrato até com o Vasco até o final de julho, até o dia 31 de julho. Vai rescindir o seu contrato de forma antecipada. As informações foram dadas pelo jornalista Vene Casagrande. O Payet, ele está em fase final de um tratamento no ligamento colateral do joelho direito, que tirou ele de campo desde o último dia 15 de abril, numa partida contra a equipe do Ceará, no Castelão, onde ele inclusive iniciou como titular. Payet, nessa temporada, fez 17 partidas com a camisa do Vasco, deu 3 assistências. Jogador que chegou ao Vasco em 2023, no total são 75 partidas com 7 gols marcados e 13 passes para fim da linha para o Payet, assim como o próprio Carlos Amodeu havia deixado bem claro na mesma entrevista, onde ele fala sobre o diretor executivo na sede da CBF, lá na segunda-feira da semana passada, e eu trago aqui, é claro, as palavras do próprio Carlos Amodeu, falando sobre a situação do Dimitri Payet, contextualizando a saída do francês. Eu trago também a vocês nesse Acorda Vascão. Se liga só. Perfeito. Sobre o Payet, como eu já disse anteriormente, nós já estamos em contato com os seus representantes com o objetivo de nós negociarmos um término antecipado do contrato do Payet. O contrato dele vence no dia 31 de 7. Ele, nesse momento, está liberado, está lá na França, a pedido do próprio atleta. Deverá retornar para o Brasil nos próximos dias, mas nós queremos aí 30 dias sem competições e depois mais 15 dias até vencer o contrato dele. Então, nos parece absolutamente razoável que a gente negocie com o staff do atleta um término antecipado do seu contrato, de forma acordada, de forma ajustada entre as partes, por todo o respeito que nós temos por este atleta, não só no mercado mundial, mas também pela sua passagem aqui no Vasco. Com relação ao... Amigo vascaíno, então, o martelo batido, né? Confirmado, acabou. Você, eu, não teremos mais a oportunidade de ver o Payet vestindo a camisa do Vasco. Só para explicar, né? Contextualizar, uma rescisão contratual amigável. Toda essa documentação aí já foi assinada, já foi enviada também automaticamente à CBF e no BID nesses próximos dias. A expectativa é que possa até hoje sair a rescisão de forma oficial, o adeus de Payet do Vasco da Gama. Até já na semana passada, na última quinta-feira, o francês viajou, não retornou ao Brasil e não retornará mais. Nem um joguinho de despedida, né? Eu falei aqui e volto a repetir. A diretoria em nenhum momento fez questão do Payet ficar. Se a diretoria do presidente Pedrinho valorizou o Coutinho e colocou ele lá no topo, a diretoria do presidente Pedrinho pegou o Payet e colocou lá no chão. Essa é a realidade. Não quero falar se é certo, se é errado, não vou entrar no mérito. Mas é isso que foi feito. Desvalorizaram a figura de um Payet que foi tão importante para o torcedor vascaíno em determinado momento. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora fico por aqui. Esse foi o Acorda Vascão dessa segunda-feira. Já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades, informações a todos vocês no nosso Fala Gigante pela parte da tarde. Então, se inscreva, curta, compartilhe. E como eu sempre falo aqui, muito obrigado por tudo. Se inscreva aí, vascaíno, e saudações vascaíno.